abrir sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo a Filemão. Nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia hoje, olha que benção. Filemão, capítulo único, do primeiro verso ao verso de número 25, que é o último. Carta de Paulo a Filemão diz assim, palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Também ele tenha sido separado, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo que alguma coisa deve a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que estou pedindo. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Você pode dizer que você leu um livro inteiro da Bíblia no culto de domingo. Olha que bênção. Queria retomar esse tema, esse texto. Nós pregamos há 2 semanas atrás. Eu não sei se está no ponto da outra semana, tá? Na outra semana a gente falou sobre bases para um novo tempo. Pode ir passando. Nós lemos Filemão, de 1 a 7, e a nossa temática foi: nós precisamos estar juntos. Né? Eles haviam uma casa, sempre havia 2 pessoas pelo menos, saber se identificar os outros, quem era quem. A igreja sempre começa em casa. O que mais? Ser igreja intercessora, porque Paulo está orando por Filemão e Filemão por Paulo. Testemunhar a fé pelo amor, né? A gente sabia da fé de Filemão pelo amor que ele tinha pelos irmãos, e a comunhão que seja eficaz e intencional. E tem mais um último ponto ainda, que é o amor que reanima os corações. Ó, bastante coisa. Agora, hoje nós vamos estender isso, nós vamos continuar o capítulo. Não deixando de seguir a linha, né? Pastor Zé Ramiro pregou domingo passado, nós não estávamos aqui, mas eu vi, estava lá no YouTube, né? Sobre o fim é melhor que o começo, né? É melhor o fim das coisas do que o começo. E se nós queremos ser uma igreja fiel a Deus, nós temos que ter essas bases do novo tempo, temos que permanecer na palavra, como pregou o presbítero Luciano quinta-feira, e eu senti falta de muitos irmãos na quinta-feira eu estava aqui, olha só, né? Sobre
A diferença do cristão, do salvo e do não salvo, do justo e do injusto, não é não ouvir a palavra, mas é praticar. Aquele que ouve e pratica é como o homem que faz a sua casa sobre a rocha. Aquele que não pratica, sobre a areia. E eu gostaria de pensar hoje com vocês a igreja que reflete o reino. Que igreja que nós queremos ser? Nós queremos ser uma igreja que reflete o reino de Deus. E aqui em Jeremias, um grande teólogo do começo do século XX, ele fala, né, sobre isso, que Jesus veio, inaugurou o reino, trouxe o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós fizemos a igreja, e agora? E a pergunta, nós temos uma igreja agora, e o que essa igreja, o quanto dessa igreja reflete realmente o reino de Deus? O quanto às vezes a gente deixa de ser reino de Deus. E eu queria pensar nesse texto de Filemão, algumas bases, alguns tópicos que Deus trabalhou muito no meu coração essa semana, que nós precisamos pensar para ser uma igreja que realmente seja uma igreja evangélica de Itaí. Uma igreja que segue os passos do evangelho. Uma igreja que traz o reino de Deus para nós. E o primeiro passo, nós já lemos a leitura, que é o capítulo inteiro. O próximo. Nós precisamos entender que uma igreja genuinamente cristã, uma igreja genuinamente de Jesus Cristo, é uma igreja em que o apelo em amor é usado ao invés de ordenanças. E isso é muito legal, está sendo gravado. Porque se você, meu irmão, que está ouvindo aí, ou se você aqui está numa igreja que as pessoas te oprimem, saia disso. Tem muita gente fazendo abuso moral em nome de Deus. Tem muita igreja que o pastor quer saber quem paquera quem namora quem fez o quê, quem mudou de emprego, se você não pode comprar 2 pãezinhos a mais do que você está habituado sem falar com o pastor. E isso não vem de Deus, não é dos céus, não é, com todas as letras, isso não é evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus exige comprometimento, mas é um evangelho de amor. 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 Paulo é autoridade. Filemão é autoridade na igreja local, mas Paulo é o apóstolo. Paulo é que vivenciou com Cristo. Paulo é o sujeito, o bam. E ele fala isso. Olha, eu poderia mandar que você cumpra o seu dever, mas eu prefiro apelar em amor. Uma igreja verdadeiramente cristã é uma igreja que vive em amor, em que ninguém se sente melhor que o outro, que ninguém quer ser maior do que o outro, que ninguém faz ordenanças sobre o outro. Nenhuma ordenança. É uma igreja em que a gente chega em consensos, em que a gente divide as coisas. Não tem que ter ordem. Tem que ter ordem no sentido das coisas funcionarem, mas não ordenança, não mandamento. Não é a palavra do ungido do Senhor, é a palavra de Deus que é revelada a você e a mim. Que nós podemos ter diversas visões e vamos conversar e trocar ideias e debater ideias, mas não deixamos de ser irmãos e ninguém é melhor que ninguém. Esse é o evangelho de Jesus. Queridos, pensa conosco. Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia chegar no templo, pegar como ele chicoteou lá o pessoal que fazia as vendas dos animais, ele não poderia ter detado o chicote nos fariseus e nos saduceus e em todos os estudiosos da época, os mestres da lei, os escribas, porque eles estavam deturpando a palavra de Deus? Sim, ele tinha autoridade ou não tinha? Tinha. Ele é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Ele fez isso? Não. Porque não é por força, nem por violência, mas é pela palavra do Senhor que as coisas vão acontecendo, é pela ação do Espírito Santo, não é por ordem humana. Porque, gente, se a gente for dar ordem, a gente não consegue nem dar ordem em nós mesmos, quanto mais nos outros. Hoje, no Habitudes, a gente estava falando, né? O que acontece se alguém que você admira muito te falar, te apontar um defeito?
E a Juliana comentou, soltou essa pérola, né? Se falar que eu preciso cuidar da alimentação, eu já sei, mas não consigo. A gente não consegue. A gente não dá conta de se autodisciplinar. Quanto mais querer ficar mandando na vida dos outros. Querido, se você quer mandar na vida dos outros, a Igreja de Cristo não é o seu lugar. O seu lugar é para quem tem o coração quebrantado. Aqui é um lugar para quem tem o coração servidor. Aqui é o lugar para aquele que tem o coração amoroso, que quer ajudar, e que troca experiências, e que troca vivências, e que às vezes um se machuca com o outro, mas pede perdão e chora junto, e está com o coração curado em nome de Jesus. Não é lugar de ficar briguinha, lugar de, se o pastor falar que eu tenho que ir para lá, vou para lá. Se falar que é para cá, não. Veja o que a palavra de Deus diz. Eu gostava muito de um tema, que ainda existe isso, na Constituição da Igreja Presbiteriana Renovada, que eu fiz parte na minha infância e adolescência, que fala assim, que você se compromete a ser fiel àquela igreja até o momento em que ela é fiel à palavra de Deus. E tem que ser assim. Se a gente prega o que é a palavra de Deus, você vai lá na sua casa, você lê o texto e é isso, amém, siga. Não é, advirta. Quem quer que seja, eu, pastor Zé Ramiro, Luciano. Meu irmão, eu não entendo que isso é a palavra de Deus. Você falou isso, é isso mesmo? Aqui a palavra de Deus nos pode confrontar. Nós não temos esse mimimi, esse orgulho, não, queridos. Aqui é um lugar de gente que apela em amor. Se eu vou apelar alguma coisa para o Juliano, vai ser em amor. Juliano, por favor. Jackson, por favor, você vai fazer isso aqui para mim? Ô, irmão Fausto, você pode fazer tal coisa para mim? É em amor, é apelo. Não é mandando. Não é se impondo. Não é regra. Tem gente que quer rédea, que quer chibata, que quer castigo. Aqui não é lugar disso, porque nós queremos ser uma igreja que reflete o reino de Deus. E o reino de Deus não tem dono a não ser o próprio Deus e Cristo, que abriu as portas para nós estarmos no reino. É dele, é por ele e é para ele, aleluia. Então não tem por que ficar, eu vou mandar. Ai, Angélica, faz tal coisa, que senão você vai fazer isso. Ai, se você sair daqui da igreja, você vai estar pecando. Para com isso. Isso não vem dos céus. Isso é coisa do homem e é diabólica na sua origem. Diabólica. Se a pessoa quer exercer pressão na sua vida como autoridade de Deus, isso não é de Deus. Isso vem do demônio. Vem do inferno. Vem de Satanás. Porque há só um rei, só um Deus e só um mediador entre nós e ele, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então é uma igreja que apela em amor. Paulo podia mandar. Ele tem um momento que ele desabafa com o próprio punho. Ele fala, Filemão, você me deve a própria vida, Filemão. Presta atenção quem eu sou, Filemão. Você sabe quem eu sou. Mas ele apela em amor. Ele podia fazer goela abaixo. Aceita, Onésimo, esse escravo que te roubou, esse escravo que te prejudicou, esse escravo que tem o nome de útil e te foi inútil, mas ele apela em amor. Essa mesa aqui é uma mesa de amor, e é muito gostoso isso na vida cristã. Eu fico imaginando nos céus, nós ceando, e quanta gente da história, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e aí com tanta gente, os discípulos e o pessoal todo, e vai estar o Wesley, vai estar o Armínio, vai estar Calvino, aleluia, e com várias visões de todo mundo na mesa é igual, porque a mesa é de Cristo, aleluia. Não tem lugar melhor do que isso. Eu posso estar lá na rabeirinha da mesa, mas se eu estou na mesa e é de Cristo, aleluia. Não importa, um é maior que o outro. Para de concorrência. Para de querer dominar a vida dos outros. Para de querer fofocar sobre a vida dos outros. As pessoas vão prestar contas todas diante de Cristo. E cada um tem o seu compromisso com Deus. Então, preocupe-se em exercer amor, não exercer ordem, não exercer poder. Aqui não é lugar para isso. Há só um que é dono da autoridade, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Ponto 2. A igreja que reflete o reino é um lugar em que eu posso ser quem sou, inclusive nas minhas fraquezas. Aleluia. Paulo poderia falar, Paulo, apóstolo, Paulo, aquele que viu a Jesus,
Paulo, aquele que caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus fez isso, aquilo outro. Paulo, que já pregou em não sei tal lugar. Paulo, que conheceu a Pedro. Paulo, que conheceu Tiago. Paulo, que fez isso e aquilo, que sobreviveu a tantos naufrágios. Não, ele diz que é o quê? Sou Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e velho. Ele poderia admitir, Filemão conhecia. Ele sabia que ele estava velho. Ele sabia que agora ele não parecia muito útil. Agora, cada vez mais, o nome fazia sentido. Paulo significa pequeno. E sou eu, o pequeno. O pequeno que é prisioneiro em Jesus. O pequeno que é velho. O pequeno que é falho. Ô Filemão, é você, meu amigo, aquele que ama. Eu estou te mandando Onésimo, que é útil. E eu sou eu mesmo, velho, pequeno, preso. Estou aqui, parece que é o fim da lida. Eu estou com a esperança que eu vou sair. Prepara um quartinho aí para mim. Prepara a cama que eu vou tentar chegar. Mas eu sou eu. Eu posso admitir as minhas fraquezas. Igreja de Cristo não é lugar para a gente se exibir. Igreja de Cristo não é lugar para a gente se mostrar. Igreja de Cristo não é para eu ficar colocando um verniz para dizer que eu sou santo. É um lugar para a gente admitir as nossas fraquezas e falar, gente, eu errei. Gente, eu peço perdão. É um lugar que as pessoas se encontram e pedem perdão. Que o marido pede perdão para a esposa pede perdão para o marido. Que o pai pede perdão para o filho pede perdão para o pai. É esse lugar. Porque o Evangelho nada mais é do que um lugar em que as pessoas precisam e aceitam e recebem e divulgam o perdão de Deus. E nada mais. Apenas o perdão. Aqui é um lugar que a gente precisa ser quem a gente é. E a gente tem que ser acolhido como a gente é. Não é lugar para a gente aparecer. É lugar de gente sincera. E a palavra sincera quer dizer sem cera, sem verniz, sem maquiagem. Porque maquiagem esconde, né? Hoje em dia tem os filtros, né, do Instagram. Depois se não aparecer bonito na filmagem, a gente briga com o pessoal da mídia, né? Não ficou legal. Né? Mas hoje é tudo assim, instagramável, tiktokável, né? Eu faço um negócio, eu passo uma maquiagem. Tem mãe que me manda mensagem no WhatsApp que eu abro a foto e eu fico olhando, meu Jesus, quem que é? Porque aquela imagem que está ali é tão diferente da pessoa que chega no consultório ou no posto de saúde, que você fala, meu Deus, eu não conheço. Né? Fala a mãe do Joaquinzinho. Joaquinzinho. Nossa, é a fulana. Meu Jesus. A gente está nessa geração em que a imagem vale a pena, né? É igual esses tempos, encontrei uma pessoa e ela é um senhor, e tinha a foto no Instagram e tal, e daí eu estava pensando, vou encontrar, de repente o cara super cheio de cabelo, cheguei e o cara carequinha, mais careca que o Marcelo e que eu junto, mais careca que o Marco André que está viajando, carequíssimo, eu assim olhei e falei, mas é o jeito que ele queria se mostrar. Mas é isso, a igreja de Cristo não é lugar para a gente ficar fingindo quem a gente não é. É lugar da gente admitir as nossas falhas. De a gente dizer, olha, eu preciso confessar, gente, irmã Irene, ora aí por mim que eu estou orando pouco. Vinícius, vamos ler junto isso aqui que eu não estou entendendo. Luciano, você pode me ajudar em tal coisa, porque eu não posso. É esse lugar. Eu estou com dificuldade e ser acolhido. A gente entender e receber isso. É lugar para a gente ser quem é. Não é para fingir. Não finja que está tudo bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Eu aprendi esse carinho assim. Lembram disso? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas Jesus estava no barco e estava a tempestade caindo, gente. Não é bem assim. Quando Cristo está ali no barco acordado, eu fico tranquilo. Mas quando ele está dormindo, né? Eu tenho que entender que as situações são assim. Você está depressivo? Assuma a sua depressão. Peça ajuda. Irmãos, orem por mim, eu estou depressivo, não estou legal. Não quero ver gente. Ou, por favor, alguém pode vir aqui? Né? Seja sincero.
Não se esconda, não crie capas, não invente personagens, avatares. Não, seja você. Esse é o lugar da Igreja de Cristo, um lugar de pessoas doentes. Jesus disse que ele era como médico, e o médico veio para cuidar dos que estão doentes, não para quem está são. Amém? Terceiro ponto. A igreja que realmente vive o reino de Deus é um lugar que a obra é mais importante do que o trabalho. Você fala, hã? A obra é mais importante do que o trabalho. Vamos falar junto? A obra é mais importante do que o trabalho. Você fala, e não são sinônimos? Sim e não. Trabalho vem do latim tripare, que é um tipo de tortura. Trabalho é torturante. É aquilo que você faz o dia a dia por causa do seu pão. É aquela consequência do Adão, né? Chegar no céu dá vontade de dar uns tapinhos no Adão, não dá, gente? Vai ter espinho, vai ter que ter suor. Pra quê, né? Tava o jardim lá, trabalhava, mas não era assim. Né? Devia ser como na Suíça, o cara vai trabalhar 9 da manhã, 4 da tarde está voltando embora e está tudo bem, né? Não! O Adão foi pecar, foi ouvir a Eva, foram comer o fruto, que não era maçã, necessariamente, e erraram. E agora a gente tem o trabalho. E o trabalho é gostoso? Na maioria das vezes, não. Né? Quer ver um trabalhinho daqueles? Lavar e passar roupa. Gente, por que a gente não combina, todo mundo não passa roupa? E todo mundo com a roupa amassada, é tão mais simples. Não ia ser mais simples? Ia ser muito mais simples. Economizava energia, não esquentava o planeta, é muito mais fácil. Mas a gente vai lá, lava e passa, e vai e volta. Trabalho, louça, que é mais coisa que trabalho que louça. Você faz a comida, é uma trabalheira danada. Ficou 3h30 na cozinha cozinhando, daí vem a comida, aí você vai lá, limpa, lava, meia hora depois. Passou 20 minutos, tem um santo na sua casa que vai lá, bebe água e coloca lá para lavar. Não dá vontade de bater? Porque não tem fim. É trabalho, é essa coisa que você tem que fazer no dia a dia. Agora, a obra é diferente. Obra tem começo, meio e fim. Obra é projeto. Obra é aquilo que eu faço para ficar de marca, ficar de legado. A obra é o meu legado para o mundo. Se eu tenho o meu legado que eu tenho que deixar para a Juliana e para os meus filhos, como pai, como marido, eu tenho o que fazer para deixar a obra para as pessoas. Por exemplo, quando eu escrevo um livro, né, o livro lá, O Pai Sem Sacrifício, é considerado a minha obra. Por quê? Porque é uma coisa que eu deixo para as pessoas que compram e consomem e que leem. Isso é obra. Obra é aquilo que você faz com uma finalidade definida, com um propósito. E no reino de Deus, tudo tem que ter propósito, porque Jesus veio a esse mundo com propósito. E Ele nos dá propósito. Ele veio anunciar que chegou o Evangelho. E Ele nos dá um propósito, que é o quê? Vão e façam discípulos de todas as tribos, povos e nações. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ponto. Pergunta que eu faço: quanto do seu trabalho tem sido obra de Deus? Obra de Deus não significa a gente limpar o chão aqui, arrumar, tocar bateria, ou cantar, ou pregar. Isso não necessariamente é obra de Deus. A obra de Deus é aquilo que eu faço para gerar novas pessoas. Paulo estava velho, Paulo estava preso, Paulo poderia ser por muitos considerado um inútil. Está lá sozinho, na cadeia, com... quem que estava junto com ele? Demas, Lucas, Marcos estão lá visitando, mas tinha um... Quem estava preso com ele? Epáfra. Epáfra estava preso com Paulo. Epáfra está preso, Paulo está lá.
Timóteo está ali por perto, Demas, Lucas, Marcos, e é interessante que é a primeira vez que a gente vê que Marcos e Lucas estão juntos, escreveram. Eu acho que ali já deve ter tido um networking, né, um contato. Oi, eu vou escrever sobre isso. Jesus, Jesus fez isso? Deixa eu anotar aqui também que eu vou escrever no meu evangelho. Mas é nessa situação que poderia parecer, eu sou inútil, eu não consigo fazer o meu trabalho, Paulo está fazendo a obra, aleluia. Ele gera Onésimo na cadeia. Ele gera uma pessoa para Cristo. Ele consegue alcançar um coração de alguém e fazer um discípulo ali, na cadeia. Aonde parecia tudo inviável, ele está fazendo a obra de Deus. Igreja de Deus, a igreja que reflete o reino, é uma igreja que se preocupa com pessoas, com gerar Cristo nas pessoas, e não com a arquitetura, com a engenharia, com as outras coisas. Queremos sonhamos com um espaço maior? Sonhamos. Sonhamos com um espaço mais agradável? Sonhamos. Queremos mais salas para mais coisas com crianças? Queremos. Temos sonhos, mas se a obra de Deus não for a motivação nossa, o nosso propósito, nós estamos fora da vontade de Deus. Vamos comprar um computador novo. Amém. Está sendo útil, está abençoando, está na internet. Mas tem hora que a gente tem que pensar, isso está gerando vidas? Se gerar vida, é de Deus. Se não é para gerar vida, nós estamos no caminho errado. Então cuidado, porque a nossa sociedade nos ensina que a gente tem que trabalhar muito, cada vez mais. Se fosse pela lei antiga, eu já estava aposentado. Comecei a trabalhar com 15 anos, você trabalharia 30 anos, 45 anos, eu já tenho 34 anos de carteira assinada. E estou trabalhando, e não vou bem mais longe. Né? A nossa sociedade nos ensina cada vez mais trabalhar. Isso é bom, isso não quer dizer que Deus não te possa usar como lixeiro, como engenheiro, como cuidador, como um jardineiro, como um médico, como professor. Deus pode te usar onde você está, e Ele quer te usar no seu trabalho. Paulo nos ensina isso. Tudo que vocês façam, façam em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Quer dizer, representando a Cristo. Mas tem que ter um propósito. Gerar vida. Gerar vida. Gerar vida e gerar vida. Paulo está na cadeia, está velho, está triste, está desanimado. Poderia ser o último a estar pregando. E poderia estar brigando com Deus o tempo todo. Mas ele decide gerar vida. E ele gera a vida de Onésimo. Ele fala do evangelho. E Onésimo se converte, aleluia. E aquele que era inútil passa a ser útil, aleluia. É isso que a gente tem que ver. A gente tem que ir atrás dos inúteis. Porque Deus quer fazer muitos inúteis da nossa sociedade serem úteis na obra dele. E isso é necessário, nós temos essa visão. Procurarmos os inúteis. Porque Deus vai fazer grandes coisas a partir dos inúteis. Porque Ele vai transformar em úteis. Quarto ponto. A igreja de Jesus é um lugar onde eu assumo o prejuízo em benefício do outro. Eu tenho que assumir o prejuízo. E isso é difícil. Porque a nossa cultura diz que você, se fizer isso, você é um bobo, você é um otário, você é um Zé Ninguém. A gente tem que estar pronto a receber o prejuízo em benefício do outro. Há vários prejuízos aqui. Filemão provavelmente foi enganado e talvez até roubado por Onésimo. Né? Diz a tradição, os estudiosos, que Onésimo roubou Filemão e foi embora, e por isso ele foi preso. Olha isso. Então, Filemão aceitar Onésimo é aceitar um ladrão que traiu a confiança de volta. Ele tem que assumir um prejuízo. Onésimo tem que assumir um prejuízo, porque afinal de contas ele está preso, ele vai ser liberto. Agora, ele voltar para o dono significa ele colocar o pescocinho dele em risco. A lei romana diria que o servo que roubou o patrão, que fez isso, o dono poderia ter o direito de matar o sujeito, mesmo ele já tendo pago a cadeia. Ele pagou em relação a Roma, mas o dono era total, ele tinha total arbítrio sobre a vida do escravo. Ele poderia matar Onésimo. Então ele tem prejuízo.
E Paulo tem prejuízo, porque para Paulo, Onésimo é uma pessoa interessante. Onésimo é uma pessoa que poderia levar as coisas para ele, poderia falar, vai lá, fala com Timóteo, traz tal coisa para mim. Fala com Marcos, manda tal coisa aqui para mim. Onésimo poderia fazer esse caminho. Mas Paulo fala, olha, eu sei que ele seria útil aqui, mas eu acho que ele vai ser mais útil para você, e você era o dono dele, eu te devolvo ele para você. Na igreja de Cristo, a gente assume os prejuízos em benefício do outro, porque a gente quer que o outro se salve, não quer prejudicá-lo. Isso não é fácil. Não é fácil. Eu já contei isso aqui, mas me veio à mente aqui, eu acho que o Espírito Santo quer falar com alguém especificamente sobre isso. Uma das pessoas, se não a pessoa que eu mais me identifiquei na minha vida, de toda a minha vida, é meu pai. Meu pai já falecido. E a gente tinha um jeito de um olhar para o outro e saber o que o outro estava pensando. Sabe essa coisa de identificação? Que eu sinto um pouco com o Vinícius, mas sinto mais com o Rafael. Mas eu acho que a minha ligação com meu pai era bem forte nesse sentido. Mais uma vez, a gente foi casar e fomos comprar casa. Quem casa, quer casa. E eu fui comprar. E quando eu chego lá para fazer o crédito imobiliário, cadê o crédito imobiliário? Meu nome está negativo lá na Caixa Federal. Falei, como assim? Está devendo o Crede-Educação. Lembra disso? Havia o que hoje é o FIES, né? A faculdade foi estadualizada quando eu estava no 3º ano, mas eu peguei uma parte da faculdade, meu pai pagava mensalidade, mas tinha um tanto que ficava rolando para pagar depois. Falei, como assim? Eu mandei dinheiro para o meu pai. E eu tinha mandado dinheiro para o meu pai. Mas meu pai tinha se endividado por algum outro motivo e não tinha pago aquilo. Então estava constando a dívida. E aquilo para mim foi uma dor muito grande, porque assim, eu me senti traído pela pessoa que eu tinha maior afinidade, maior confiança. E para o meu pai foi muito difícil, porque ele se desesperou, usou o dinheiro, não conseguiu confessar, não conseguiu resolver e foi pego com essa situação. Mas foi tão libertador chegar um dia e pedir perdão e falar, pai, eu perdoo, eu entendo. E fui lá e fui juntando dinheiro e tive que pagar correndo aquele montante que estava devendo para depois conseguir financiar o apartamento que a gente morou depois. Mas quão difícil era. Agora, eu podia ter duas escolhas. Eu poderia ter decidido, cadê o meu benefício? Cadê o meu dinheiro? Eu fiz o dinheiro. Pai, esse dinheiro é do plantão, que eu trabalhei, que eu ralei. Eu poderia ter cobrado. Mas eu teria colocando prejuízo a minha relação com meu pai. A hora que eu o perdoei e assumi a dívida, isso fortaleceu a minha relação com ele. O reino de Deus é esse. O reino de Jesus é esse, em que a gente assume o prejuízo em prol do benefício do outro. Judas merecia ter o pé lavado na ceia? Pedro merecia ter o pé lavado na ceia? Alguns dos discípulos mereciam, mas Jesus se despiu. A gente não gosta de pensar nisso, mas ele se despiu. Ele tirou toda a roupa, ele ficou nu, pegou uma toalha, se ajoelhou ali e começou a lavar o pé de um por um. Ele assumiu o prejuízo em benefício daqueles, porque ele sabia que aquela era a igreja que estava iniciando. Aqueles eram os amigos que iam fazer a obra de Deus chegar onde chegou, chegar até nós. Ele assumiu o prejuízo para nós termos benefício. Ele se fez morte para que a gente tenha vida eterna. Ele assume a cruz do Calvário. Ele assume todos os nossos pecados para nos fazer herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Aleluia. Então, igreja é lugar da gente ter prejuízo. Então, não se apavore se alguém te magoou. Não se apavore se alguém te traiu. Não se apavore se alguém não pagou aquilo que falou que ia pagar. Você confiou tanto. Era o irmão da igreja. Como que ele não ia pagar? Assuma o prejuízo. Jogue isso para Deus. Não pense em vingança. A palavra de Deus diz que Deus fala, minha é a vingança. É dele, não é sua. E tenha o contato com a pessoa. Mantenha. Tenha o prejuízo em benefício dos outros. Paulo fez isso. Filemão fez isso. Onésimo fez isso. A gente precisa aprender a assumir os benefícios, os
prejuízos em benefício aos outros. Quinto ponto. A igreja de Jesus é o lugar onde o caráter é transformado pela palavra. Onésimo não teve uma boa educação. Onésimo não teve ótimos professores. Onésimo não veio de uma classe social rica. Onésimo não era um cidadão romano. Ele era um escravo. Era um cidadão que está ali, preso porque traiu o seu patrão. Preso porque fez alguma outra coisa errada. Preso porque tinha dívidas com o Império Romano. Ele era preso, um escravo que não tinha valor naquela sociedade. Mas ele tem o seu caráter transformado pela palavra de Deus, aleluia. É a palavra que Paulo prega, que gera Jesus na vida de Onésimo. E quando Jesus é gerado na nossa vida, o nosso caráter é transformado, aleluia. A única maneira de alguém transformar o caráter na face da terra é através da ação do Espírito Santo pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos limpa, aleluia. Por isso que, de repente, o sujeito é um psicopata, é um maníaco, é um negócio, e ele pode se converter e se tornar alguém em Jesus Cristo. O nome Onésimo significa aquele que é útil. E ele ali, na cadeia, sendo um escravo, era um inútil. Mas a palavra de Jesus pregada transforma o inútil em útil, aleluia. Então, não despreze ninguém. Não, mas aquele sujeito não vale nada, não vale arroz que come. E tem uns que não vale mesmo. Mas para Jesus, a palavra de Jesus pode transformar aquela pessoa, pode transformar o caráter. Eu creio num Deus que faz ação completa no corpo, na alma, no espírito e no caráter. Deus é capaz de transformar o caráter de uma pessoa. É claro que a formação ajuda. É claro que o que você ensina na infância é fundamental. É claro que aquilo que acontece com o bebezinho de 0, na verdade dentro do útero, até os 3 anos é muito, muito marcante. Mas a ação do Espírito Santo pode mudar todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Então o caráter tem que ser mudado pela palavra. Por isso, eu tenho que ser escravo dessa palavra. Eu tenho que comer ela de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Porque é ela que muda meu caráter. Porque a inclinação da minha carne sempre é para o mal. A minha e a sua. É ou não é? É Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? Porque o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, isso eu faço. Essa é a nossa carne. Está no nosso DNA. Está impregnado do pecado de Adão no nosso DNA. Mas, graças a Deus, quando a gente está em Cristo, a palavra de Deus habita em nós e age em nós, o nosso caráter vai sendo transformado. O homem bom tira do seu bom depósito, do seu coração, as coisas boas. Para isso eu tenho que colocar coisa boa. Ah, mas eu estou tão mal. Está mal? Se enche de coisa boa. Vai ler a palavra, vai orar, meu irmão. Vai se aconselhar com irmãos que são fiéis a Deus, que procuram também se encher da palavra. Porque é a palavra que vai mudar o caráter. Não é outra coisa, é a palavra. Por isso que a nossa igreja tem que ser uma igreja que prega a palavra. A gente não quer pregar fábula, a gente não quer pregar método, a gente não quer ficar pregando teologia. É isso, é tal. Eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou pré-tribulação, pró-tribulação, nada disso. Eu sou a tribulação. A gente prega o evangelho simples de Jesus Cristo, que muda caráter, que transforma o inútil em útil, que transforma aquele que não é nada em príncipe e rei em Cristo, aleluia. Você crê nisso? Então, transforme-se pela palavra. E por último, já falei demais hoje. Próximo ponto, último. A igreja de Jesus é um lugar onde o perdão é libertador. Paulo poderia não fazer nada. Ele conhecia Onésimo. Ele sabia a transformação que aconteceu na vida de Onésimo. E ele poderia se dar por satisfeito ali. Filemão poderia não receber Onésimo. Afinal de contas, ele foi prejudicado. Ele teve prejuízo.
Onésimo poderia falar, Paulo, deixa disso, que o passado fica no passado, o Filemão não vai me querer, eu me viro aqui, eu não sou, eu arrumo um outro cara para ser escravo e vou tentar viver assim. Mas quando Filemão perdoa Onésimo aceita o perdão, e Paulo sabe que Filemão aceitou porque Paulo já foi perdoado e Filemão foi perdoado, esse ambiente, a liberdade, aleluia, e a ação do Espírito Santo acontece. Se nós queremos ser uma igreja como o Evangelho nos ensina, precisamos ser uma igreja perdoadora. Perdoadora. A gente tem que perdoar. Ah, mas a pessoa falou mal de você. Falou, eu sei. Você não esqueceu? Não esqueci. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar-se sem dor. Perdoar é lembrar sem dor. Eu posso falar do que aconteceu com meu pai e não tenho dor nenhuma. Tenho gratidão a Deus pela escolha que eu fiz e pela escolha que Ele fez de nós nos reconciliarmos nessa ação que poderia ser uma coisa simples, mas que poderia ter sido uma parede que dividia. Quanta gente, por conta de Lula e Bolsonaro, não deixou de falar um com o outro? Quanta gente, por conta de isso ou aquilo, deixou de falar um com o outro? Quanta gente distante um do outro? O meu convite para você quer a ação de Deus? Você quer ser realmente a igreja de Cristo? Você quer ser uma igreja evangélica em Itaí? Perdoe. Assuma a despesa. Assuma. Joga para Jesus. Fala, Senhor, eu não aguento, mas essa despesa é minha. Ele fez mal para mim, mas eu decido perdoar. Perdoe. O perdão é libertador. Todo aquele que não perdoa vira escravo daquele que não foi perdoado. Não é? Vira escravo. A pessoa fica relembrando, passa 40 anos e está lembrando daquilo que o sujeito fez aquele dia. Agora, quando a gente realmente perdoa, a gente lembra e não dói. A gente lembra e reconhece, a ação do Espírito Santo mudou o meu coração. A ação do Espírito Santo transformou a minha vida. A ação do Espírito Santo faz a palavra gerar em mim vida. E eu quero gerar vida nas pessoas. Que você pense nisso. Nós estamos diante da mesa. Eu gosto muito do Salmo 23, e especialmente do final. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E eu já falei isso. Eu não imagino que essa mesa é Davi se assentando, Deus servindo Davi e os inimigos olhando e falando, olha como Deus gosta de Davi. Não, a mesa diante dos inimigos é, senta aqui, inimigos, senta aqui. Peçam perdão para Davi. Davi, perdoe-os. Vamos comer junto. Vamos partilhar o pão junto. Partilha o pão com Saul. Partilha o pão com todos os que estão te perseguindo. Partilha o pão, porque aqui é lugar de perdão. É lugar de reconciliação. A mesa do Senhor, ela nos reconcilia com Ele, porque nós somos convidados a nos reconciliarmos com os outros. Amém? Feche seus olhos.